Alô, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento, aqui no canal do Baixada Esporte, para saber as últimas informações desta quarta-feira. Quarta-feira com muito calor aqui na Baixada Santista, onde os jogadores do Santos só trabalharam na parte da manhã e agora à tarde é folga para todo mundo, retornando somente amanhã, no período da tarde, para continuar o treinamento e o trabalho visando o jogo de domingo contra a equipe do Atlético Mineiro, lá no Mineirão, na estreia e na abertura, na inauguração da Arena MRV, da equipe do Atlético Mineiro. Bom, hoje muitas coisas importantes aconteceram, mesmo porque hoje eu fui na Vila, e quando eu vou na Vila, eu trago sempre ótimas notícias para os torcedores do Santos, porque a gente, quando vai para lá, fuça as informações, e até pela amizade que a gente tem com muita gente, e aqueles que a gente tem mais contato, a gente consegue trazer informações importantes, como eu vou passar para vocês agora, coisas que aconteceram na apresentação oficial, né, do Thomas Rincon, que acabou sendo apresentado, né, pelo próprio gerente de futebol, Alexandre Galo, que esteve na Vila Belmiro fazendo a apresentação do jogador, e depois, na sequência, o Rincon acabou dando uma entrevista coletiva e falando sobre a expectativa dele jogar no Santos, o que ele pensa hoje da equipe do Peixe, os novos companheiros, falou do próprio Soteldo. Quer dizer, a entrevista coletiva na íntegra você vai ficar curtindo e vai saber tudo, né? Com relação ao que ele falou no programa Baixada Esporte. Amanhã nós vamos trazer todas as informações dessa entrevista coletiva do próprio jogador, que está super motivado. Ele mesmo disse que está preparado para começar o jogo de domingo desde o início. Não ficou à disposição do técnico do Peixe e falou, olha, eu estou pronto, pode me escalar que eu vou para o jogo, e isso daí faz com que o torcedor fique mais confiante com relação a esse jogo importante que o Santos tem pela frente. E até eu brinquei com ele depois na rua, porque eu fiquei esperando uma determinada pessoa que saiu antes da coletiva, que é o Galo. O Galo entregou a camisa e falou, estou indo embora. E estou indo embora, eu falei, pá, tem alguma coisa aí, né? Eu vou atrás do Galo. Aí foi o que aconteceu. Aí eu saí da coletiva, deixei o Figo acompanhando a coletiva e fui, né, para o portão de fundo, onde que os jogadores acabam saindo, e na porta fiquei esperando ali a saída do Galo, né? E, por sinal, o Galo também saiu junto com o Thomas Rincon. Eu até brinquei com ele no carro, tá? Falei, e aí, vai cuidar do Soteldo? Vamos sim, vamos cuidar do Soteldo. Tá, o Soteldo é um menino bom, tá? Falou um monte de coisa, mas isso aí foi um negócio muito legal que aconteceu naquele momento. Mas o mais interessante de tudo foi o papo que eu levei com o Galo naquele momento. Porque eu tenho um contato com o Galo desde a época que ele jogava no Santos, né, naquele timaço de 95, ele era o capitão do time, enfim, eu tinha muito contato naquele momento com todos os jogadores, e é lógico que quando você chega perto de uma pessoa que você conhece e tem amizade, você consegue, na conversa, tirar muitas coisas importantes que a gente precisava saber, né? O motivo pelo qual ele estaria viajando. Esse foi o principal motivo da conversa que eu acabei tendo com o Galo, e nós começamos a indagar o Galo sobre o que ele iria, né, fazer, qual o tipo de viagem que ele ia fazer e para onde ele ia, né? Porque esse era o assunto mais importante. Qual é o lugar que ele iria? Aí a pergunta mesmo, é América do Sul, você vai viajar por aqui, é Colômbia, é Argentina, é Uruguai, para onde você está indo? Né? E aí eu falei, é Europa também? Está indo para a Europa? É o momento que você vai viajar para a Europa? Que tem algum jogador de interesse? Aí ele falou, nós estamos definindo para onde eu vou. Eu vou para o CT agora, e no CT eu vou definir se eu vou para algum país aqui, porque aquele negócio começou a esconder, né? Não vai falar, não vai abrir o jogo todo. Mas aí nós começamos a indagar e eu comecei a perguntar para ele sobre alguns jogadores que poderiam ser contratados. Ele descartou um monte, né? Eu perguntei vários jogadores para ele, ele acabou descartando. Um jogador que ele não descartou foi o jogador que muita gente falou que não viria mais. Roberto Pereira. Eu perguntei para ele, e o Roberto Pereira? Está descartado? Ele falou, não está descartado. Nós estamos conversando direto com ele. Ele está, lógico, na Europa, aguardando
um posicionamento de um time, ele não quis falar o time da Arábia Saudita, que estão de olho nele, mas até agora não definiram. E aí a pergunta foi, mas, pô, se ele demorar muito, né? Dia 3 agora a janela se encerra e o Santos não pode mais escrever. E aí veio a resposta do Galo. Não, pode escrever. O Santos ainda tem condições de escrever até o dia 15 de setembro, porque o Santos não preencheu as 50 vagas do Campeonato Brasileiro. O Santos tem apenas 44 vagas. E aí o Santos tem 6 vagas para preencher ainda. E ele pode ser inscrito até a metade do mês de setembro, que é o último dia de inscrição. E aí, nessa daí, pô, então provavelmente a Europa está fechando, a Europa fecha agora. Né? Dia 2 a Europa fecha. Então o Santos está mesmo na mira também do próprio Roberto Pereira. O Roberto Pereira pode ver. Por isso que eu te falei, eu perguntei de vários jogadores, perguntei do Hurtado, o zagueiro, né? O colombiano que jogou em vários clubes e tal. Quando eu perguntei para ele falou, não vem não. Não veio não, mas eu falei, mas aí, você vai viajar, você vai buscar que tipo de jogador? Ele falou, jogador a nível de seleção. Esse jogador que eu estou buscando é jogador de seleção brasileira. E olha depois a frase que ele falou, que eu achei, rapaz, até arrepiei quando ele falou isso. Eu perguntei para ele, ele falou assim, ó. Falei, e aí, Galo, esse jogador a nível de seleção brasileira assim? Ele falou assim, ô Guido, aqui é Santos. Quando eu falei do zagueiro, e ele descartou, e eu falei, mas o jogador que você está buscando, o jogador é bom? É jogador top? Ele falou, aqui é Santos. Meu amigo, um gerente de futebol que fala uma frase dessa daí, é porque o cara está trabalhando muito em prol do clube e é santista. Então, eu guardei essa frase, que foi uma frase que ficou marcado na hora que ele falou isso. Perguntou a respeito desses jogadores que eu citei, alguns ali que eu sentia que não eram jogadores para vir. E quando ele deu essa frase, ele falou Guido, aqui é Santos. O jogador que tem que vir para cá tem que ser a nível de seleção. E é isso que nós vamos buscar. Então, olha, essas são as informações que eu acabei captando hoje lá na Vila Belmiro, informações que eu acho super importantes, porque a partir de agora a gente vai ter a noção, né, daquilo que o Santos vai buscar. A única coisa que ficou, e é isso que eu estou pensando, porque ficou uma dúvida no ar com relação à posição do jogador. Ficou uma dúvida no ar. E aí nós começamos a analisar. O Santos, se está ainda pensando no Roberto Pereira é meia atacante. Será que o Santos não está buscando um zagueiro a nível de seleção? Aí, até quando eu falei do Mina, ele não respondeu nem sim, nem não. E ficou uma dúvida no ar. Assim, eu falei, pô, se é nível de seleção, qual o tipo de zagueiro que ele está trazendo? Qual o tipo de jogador que ele está trazendo? Se ele já falou que o Roberto Pereira é um jogador que não está descartado, então o Santos pode trazer o Roberto Pereira. Mas ele está indo para contratar um outro jogador. Será que esse jogador é um zagueiro? Pode ser. Então agora, meu amigo, nós ficamos com essa indagação daquilo que o Santos vai trazer para reforçar o Santos ainda nesse Campeonato Brasileiro. Vamos torcer, vamos esperar, que agora a gente já sabe o que vai acontecer. Vai contratar, porque se ele vai viajar, e está viajando nesse exato momento que ele saiu da Vila, eram mais ou menos 2h30, ele está indo direto para o aeroporto internacional de Cumbica, algum jogador importante ele vai buscar e já vai acertar detalhes para divulgar a contratação do atleta. Então, vamos aguardar, porque eu tenho certeza que nós vamos ficar de olho em tudo agora para saber o que vai acontecer com o time do Santos e quem será esse jogador que Alexandre Galo, o gerente de futebol do Peixe, vai trazer para reforçar o time no Campeonato Brasileiro ainda. Tá bom? Olha, amigão, você vê só como a gente vai em busca da notícia e aqui a gente vai mesmo. Aqui a gente corre atrás da notícia para passar para vocês a verdadeira notícia que está acontecendo e está rolando na Vila nesse exato momento. Por isso, eu falo para você, fique ligadinho na gente, dá aquele like, faça a inscrição no nosso canal e se liga no Baixada Esporte, porque aqui você fica sabendo de tudo sobre o Santos Futebol Clube. E eu termino esse noticiário de hoje com esta frase, que ficou marcada quando o Galo disse: aqui é Santos.
aqui é Santos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.